Afinal de contas, por que que o deficiente visual, por que que o cego precisa tocar nas pessoas? Eu quero contar uma história para vocês e tentar elucidar um pouco essa dúvida para vocês. E eu tenho uma surpresa muito especial aqui na minha mão, uma coisa muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fica comigo. Tá no ar mais um vídeo, histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. O ano era 2002, eu ia completar 18 anos, façam aí as suas contas. Faz tempo, tô ficando velha, rapaz. Pois então, aí eu ganhei naquele ano dois presentes muito legais. O primeiro era ir ao show da 89, o primeiro show que eu fui na vida. Obrigada, Rádio Rock. E eu ganhei o meu primeiro celular. Naquela época, ter celular era uma coisa meio rara, né? Eu ganhei porque eu completei 18, né? Como hoje o pessoal ganha um carro, ó, guardadas as devidas proporções. E o celular servia tão somente para fazer ligação mesmo, né? Era um telefone celular. E naquela época, um dos shows que ia ter no aniversário do 89, acho que 89 é um ano mais nova que eu. Acho que 89 ia fazer 17, é isso, e aí eu ia fazer 18. Aí eu comecei a encher o saco do povo, porque um dos shows que ia ter era do Capital Inicial e eu sempre gostei muito, era uma das bandas nacionais, é uma das bandas nacionais que eu gosto pra caramba, assim, tenho um respeito pelo trabalho dos caras e o acústico do Capital, assim, foi um álbum que eu ouvi muito na minha vida. 1999 foi um ano muito legal na minha história e eu cantava, assim, a plenos pulmões a música 1999 do Capital. Enfim, e aí eu comecei a mandar e-mails para eles contando da minha história, né? Naquela época a gente não tinha noção do que era o capacitismo e vamos combinar que às vezes a gente usa o capacitismo a nosso favor, né? Tá errado? Sim, tá errado. Mas aquela velha história de, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, vou para o primeiro show, uma das bandas que vai tocar é uma banda que eu gosto muito, olha, eu ficaria muito feliz se eu pudesse encontrar o Dinho Ouro Preto. Mandei um e-mail. Os caras responderam, falaram que eu fazia o possível para me ajudar. E lá estava eu, gritando a plenos pulmões naquele dia. Acho que foi no próprio dia 19 de novembro, eu acho que foi bem no dia do meu aniversário mesmo. E foi assim, foi um show muito legal, mas naquele dia não rolou de conhecer o Dinho, não rolou. Mas tudo bem, eles falaram que iam continuar tentando e que algum dia que o Dinho fosse para 89, para os estúdios e tal, que eles me chamariam. Claro que a gente não leva isso muito a sério, não é mesmo? Fiquei assim, tá. Mas em 2003 eu tava no meio da aula, assim, e eles falaram que o Dinho ia estar nos estúdios da 89. E, cara, foi assim, foi uma experiência, assim, conhecer o Dinho Ouro Preto. Eu lembro que foi depois do intervalo, meu pai tava comigo, a gente foi até os estúdios da 89, nós correndo, assim, ele deixou o carro longe, assim, e a gente foi correndo pra chegar, e o medo de não dar certo, não sei o que. Eu não me lembro exatamente o dia, eu tenho isso em algum lugar gravadinho nos meus diários em áudio, eu ainda não cheguei em 2003, tô passando os meus diários em áudio pra nuvem, mas ainda tô lá em 2001, então tem chão. Mas eu tenho isso gravado, e aí eu cheguei no estúdio, o Dinho ainda não tinha chegado e de repente abriram lá a porta dos estúdios da 89, claro que a gente se emociona toda vez, e disseram pra mim assim, o Dinho tá na sua frente. Eu lembro que eu fiquei sem voz, assim, eu engoli em seco, eu não sabia o que fazer. E a minha velha pergunta, né? Posso te ver? É uma pergunta que eu faço para as pessoas quando eu as conheço. E aí ele disse que sim, eu dei um abraço nele e eu pude tocar, né, no rosto dele, no cabelo dele. Eu lembro que o Dinho é alto, eu lembro que ele usava o cabelo virado para cá, assim, pra direita, e que o cabelo dele era liso. E eu não lembro o que a gente conversou, eu não lembro, realmente não lembro.
porque eu fiquei muito emocionada. E naquela época eu já usava o apelido, né, o nickname de Nicole nas redes sociais. Hoje é a minha filha, né? Eu tive que abrir mão para passar para ela. E a prova de que eu usava esse nome e de que esse nome era importante para mim, isso é uma outra história, é que a gente tem aqui, eu tenho aqui nas minhas mãos, meus amigos, o CD do Capital Inicial, CD físico, acústico MTV. Eu vou abrir aqui porque o autógrafo está na contracapa. Não sei como é que eu faço para vocês verem. E tá autografado para Nicole, né, que é a minha filha, mas que naquela época era eu, né? Então ele autografou, não sei se vai dar para ver. Qualquer coisa, depois eu peço para alguém tirar uma foto, se não der para ver, vocês deixem aí nos comentários. Mas eu tô contando essa história para vocês porque provavelmente, e nem teria como, eu nem, né? O Dinho não vai se lembrar disso, claro que não. Mas para mim foi algo assim muito marcante, porque quando a gente gosta de uma pessoa, e aí você fala, eu falei para vocês que eu tenho gravado isso em uma fitinha, em áudio, o que eu vivi com o Dinho Ouro Preto é um sonho que eu tenho e que eu carrego comigo de um dia viver com o Liam Gallagher, que é esse encontro, né? Essa coisa de você passar que seja, sei lá, 2 minutos com uma pessoa que você admira e tentar gravar na sua mente o máximo de detalhes. Como eu nunca enxerguei, eu não consigo criar uma imagem de uma pessoa na minha cabeça. Por mais que eu toque essa pessoa na vida, eu não vou conseguir nunca criar assim uma imagem inteira. Se você me pedir para imaginar a minha filha, por exemplo, que a gente tá aqui o tempo todo, eu não consigo criar uma imagem dela. Eu vou lembrar do cabelo dela, eu vou lembrar de alguns detalhes, né? Então, quando você tem a oportunidade de encontrar alguém assim que você admira, pra mim, eu que nunca enxerguei, eu vou tentar o máximo de detalhes assim possível, e eu vou precisar tocar muito nessa pessoa, né? Que foi o que aconteceu quando eu contei aqui no vídeo. Vou deixar o card do vídeo que eu conto a minha saga para tentar conhecer o Liam Gallagher, né? Que não deu certo, já digo para vocês, mas eu tive uma experiência, inclusive eu comentando com um amigo meu, ele falou a mesma coisa, o quanto o Amaury, que é o vocalista da Manchester, que é a banda cover do Oasis, é parecido com o Liam Gallagher. Então, o quanto para mim foi importante poder tocar no Amaury, né? E o quanto isso às vezes pode ser meio complicado para vocês que enxergam. Pode parecer invasivo, pode parecer meio chato, né? A gente fica com aquela mão assim tocando na pessoa, mas a gente tem até a piadinha, né, de que a gente tá vendo a pessoa em braille e tal, mas de fato é exatamente isso que acontece. A gente precisa tocar em vocês. E quanto mais a gente toca em vocês, mais a gente vai gravando vocês na memória, como uma foto, sabe? Ou então como uma pintura, né? Porque a foto você vai lá, dá o clique e já era. Uma pintura não, você precisa voltar, você precisa fazer todos os detalhes. Então, assim, o que eu vivi com o Dinho Ouro Preto foi tão importante pra mim, que eu lembro 20 anos depois, do cabelo dele, de como ele era alto, do abraço que ele me deu. Tenho aqui a prova que é o CD autografado, mas pra mim a memória da voz dele perto de mim, né, daquela voz que eu gosto pra caramba, falando perto de mim, e eu ainda carrego, né, eu mantenho o sonho vivo de que um dia eu vou conseguir realizar esse meu sonho com o meu amor platônico há 24, agora vai pra 25 anos que eu sou fã incondicional do Liam Gallagher, de poder tocar nele como eu vivi com o Dinho, de poder tocar o cabelo dele, de poder tocar o chapéu dele, né, que provavelmente ele vai estar com aquele bucket na cabeça, de poder pôr a mão assim e sentir como é a parca que ele usa, o óculos, né, que todo mundo fala que ele tá sempre de óculos. O Dinho eu não lembro, eu acho que ele tava de óculos também. A sobrancelha, que é uma coisa marcante dos Gallagher, né, e eu mantenho isso vivo em mim, e provavelmente, e era uma coisa que me incomodava, assim, que me deixava meio intrigada. Eu pensava, beleza, e se eu conseguir conhecer o Liam, será que ele vai deixar eu tocar nele? Será que ele vai entender? Né? Porque às vezes a pessoa não entende, ainda mais eles que são britânicos, é um pessoal mais frio, né? A pessoa vai,
vai me tocar, não sei. Mas eu queria que vocês levassem isso a uma reflexão. Foi um dia de glória que eu tô contando pra vocês, mas que leva à reflexão do quanto, para nós, pessoas com deficiência, essa questão do toque é importante. E para nós que nunca enxergamos, ela é ainda mais importante, porque a gente não consegue criar a imagem. Talvez, se você contar para uma pessoa que já enxergou, o Dinho Ouro Preto é assim, 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 ele tem um rosto de tal formato, ele tem o cabelo de tal cor, a pessoa vai conseguir criar uma imagem. E é por isso que eu digo que não existe mais fácil, menos difícil. Todo mundo fala, perder a visão depois, com certeza, tudo que você tem e você perde é ruim. Mas uma coisa que as pessoas que enxergam, que já enxergaram, levam de vantagem sobre nós que nunca enxergamos, é a memória visual, é algo que ninguém vai poder tirar de vocês. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela já enxergou. Então, quantas vezes a gente troca experiências, ela me conta coisas, pelo fato dela já ter enxergado, que eu nunca imaginei, né? Então, é muito rico essa troca. Então, não existe o mais difícil, o mais fácil, mas existe talvez essa necessidade maior daqueles que nunca enxergaram de tocar pessoas que eles gostam e que provavelmente, né, assim como a questão do Dinho, é uma pessoa que você vai ver uma vez na vida. Então, quando eu encontrei o Amaury e todo mundo me dizia o quanto ele era parecido com o Liam, a minha necessidade de tocar nele várias vezes, o que pode ter gerado ali um desconforto, era porque eu queria gravar cada detalhe, porque eu falei assim, bom, pode ser que eu não consiga conhecer o original, vamos dizer assim, mas todo mundo fala que ele é tão parecido, então eu vou ter uma ideia, né? Então, era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse dia de glória. Espero que vocês tenham gostado. Depois me falem aí se deu para ver o CD autografado. Vou mostrar ele aqui de novo. Mas a capinha tá quebrada, né, gente? Então, a Nicole disse que o autógrafo estava na contracapa. Contracapa é atrás? Ou é... Ai, eu não sei. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Considerem nos ajudar com o Pix. De R$1 que seja, já nos ajuda pra caramba a manter... a ir melhorando cada vez mais o cenário, a iluminação, o som, tudo mais, tá bom? Sugiram vídeos, fiquem à vontade, a casa de vocês. Nós temos vídeos aqui todas as terças e sextas, às 7h05. Até o próximo. Tchau, tchau.